Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaúdeCast. Hoje nós vamos receber aqui em nosso estúdio o professor Dr. Alberto de Castro Pocchini, que é chefe da disciplina de Medicina Esportiva e Atividade Física da EPM, Unifesp, e também coordena nosso curso de pós-graduação em Educação Física e Saúde, da promoção de saúde à internação. Este curso é da FPCS, a faculdade da SPDM. Bom, nosso bate-papo hoje, doutor, vai focar nos assuntos traumatologia do esporte e imagens músculo-esqueléticas. Primeiramente, bem-vindo. E a minha primeira pergunta é a seguinte: quais são os principais conceitos e técnicas utilizadas nessa área? Então, esse movimento grande que nós estamos criando, uma vez que a gente vem já nessa busca da atividade física para grupos especiais desde 2015, né? Então essa é uma parceria entre eu e o professor Rodolfo Marinho, que é da área da educação física, é um profissional de educação física, nós coordenamos juntos. E o objetivo então é a gente utilizar as ferramentas que o profissional de educação física ele pode se sentir confortável dentro da área do trauma do esporte. Então essas ferramentas elas vão desde uma conversa com o cliente, vamos dizer assim, ou com o praticante de atividade física, até conversa com o profissional, seja médico, fisioterapeuta, psicólogo, que está inserido, vamos dizer assim, numa problemática que aquela pessoa tem, sendo que a atividade física é uma ferramenta para a melhora da condição de saúde, né? Então, assim, essas são as ferramentas, a conversa, a realização de exames que essa pessoa vai ter e que o profissional de educação física precisa estar dentro desse contexto, de um entendimento desse contexto, seja de exame clínico, exame de imagem, o que está desenhado como estratégia de tratamento para ele, é colocar o profissional de educação física como um protagonista dentro desse tratamento ou de uma prevenção que a gente deseja na área da saúde. Entendi. E aí, como essas imagens, doutor, elas podem ser utilizadas para o diagnóstico, para o tratamento e para a prevenção das lesões? Sim, hoje, felizmente, Bruna, a gente tem uma propedêutica armada, vamos dizer assim, tá? Que nos ajuda no diagnóstico, além do exame clínico, além de uma anamnese, que a gente fala que é uma conversa com o paciente ou com o praticante, a gente tem a felicidade de ter bons exames para solicitar. Na minha área, que é a parte osteoarticular, a gente tem aí uma radiografia, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância que nos ajuda muito a ver uma lesão de tendão, uma lesão de cartilagem, uma lesão muscular. Então isso tudo faz parte da busca do diagnóstico, né? E o entendimento do tratamento. Então é muito importante que o profissional de educação física também esteja dentro desse contexto em que o médico ele vai conversar com o profissional de educação física, olha, o que deu na ressonância foi isso, o que apresentou nos exames foi isso, então a classificação dessa lesão é tal, e do outro lado da linha a pessoa está familiarizado com essas classificações, com esses protocolos, né, para que a gente tenha o melhor tratamento ou a melhor estratégia de atividade física. Então é isso que a gente deseja. Bacana. E aí, o profissional de educação física, ele consegue ler esses exames? Ele está apto a interpretar esses exames? Existe uma questão aí, que é uma questão ética, profissional, que o objetivo é que os exames que sejam feitos, eles possam ajudar o paciente. No fundo, esse é o objetivo, né? A leitura dos exames, ela pode ser feita em conjunto, ela deve ser feita em conjunto, para que todos os profissionais, dentro de uma questão multidisciplinar, entendam do que se trata, né? Então, não é só uma questão da área médica, mas é uma questão também da área do próprio profissional de educação física, que às vezes vai nos dizer também, olha, essa pessoa tem um problema de desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem uma dificuldade de fazer tais exercícios, e do outro lado a gente fala também dos exames de imagem, para que a gente tenha aí, vamos dizer assim, um conjunto de informações onde o praticante de atividade física ele é o maior beneficiado de toda essa estratégia. Então esse é o objetivo, né?
Entendi. E aí, qual é a importância, doutor, do estudo da traumatologia do esporte, dessas imagens, na prática da educação física? Muito grande, muito grande. A gente tem toda uma questão de estudo do movimento e também de estratégia para aquela pessoa que é apaixonada pela atividade física, ou se ele é um profissional, no caso, ele vive daquilo, ele fique menos tempo afastado da atividade fim. Então, as estratégias do trauma do esporte são que a gente possa mudar um pouco a biomecânica ou o gesto esportivo para que a pessoa continue fazendo aquilo que ele deseja, sem que isso tenha um impacto de piora da condição de saúde. Então, por exemplo, uma pessoa tem ali uma dor na região do cotovelo, que é conhecida como epicondilite lateral do cotovelo. Ela tem uma relação com a apreensão da mão. Então, às vezes, a pessoa está dentro da academia fazendo uma série de exercícios, por exemplo, exercícios livres, que a gente chama, segurando os pesos, e isso dá uma apreensão muito grande e causa epicondilite. Então, eu não preciso tirar esse praticante da atividade física, eu posso mudar. Então, às vezes, eu coloco ele em aparelhos de máquina, por exemplo, em que ele não precisa segurar com muita força, em que ele executa o movimento sem muita apreensão, e ele já não tem, então, uma piora desse quadro de epicondilite. Dessa forma, é uma estratégia que eu não tiro ele da atividade que ele deseja realizar, eu só mudo a biomecânica com a ajuda do profissional de educação física e a pessoa consegue continuar fazendo o que gosta. Então são essas estratégias, as estratégias do trauma do esporte, em associação com o profissional de educação física, que o cliente acaba sendo beneficiado. Entendi. É a prevenção, né? Aqui a gente fala, tem uma pergunta aqui que é de lesões esportivas. Como que essas lesões elas podem ser abordadas dentro desse contexto da educação física? Sim, eu acho que uma visão mais macro seria o quê? Que quando a gente consegue atuar como prevenção, a gente não precisa passar por um problema de lesão, que às vezes pode ser um afastamento pequeno, como às vezes pode precisar de uma cirurgia e ser um afastamento mais prolongado. Então, é óbvio que a gente tem que atuar na prevenção, para não precisar chegar num momento muito mais difícil para o paciente, ou oneroso para o seguro-saúde, ou para o sistema de saúde. Quer dizer, o profissional de educação física, para mim, é uma ferramenta, é a ferramenta mais importante dentro dessa engrenagem, porque é quem trabalha com essa pessoa, com esse praticante, muito mais cedo, vamos dizer assim. É um técnico, é alguém que está em contato com o praticante, né? Então, quanto antes a gente puder atuar como prevenção, eu evito de ter que agir já pensando num tratamento, exames caros e uma série de questões. Então, a prevenção, ela é a arma principal, vamos dizer assim, da atividade física, principalmente pensando num contexto de longevidade, que todo mundo quer atingir uma idade mais elevada com saúde. Isso tem muita relação com a prevenção, porque depois que a pessoa já teve um problema, a gente está correndo atrás de resolver um problema. Então já aconteceu. Eu acho que o mais elegante aí é a gente atuar antes disso, com educação específica, né, com pesquisa, a gente poder atuar antes de chegar na lesão. Sim. E quando a gente fala de prevenção, acho que é importante também falar sobre os fatores de risco, né? Então, como a gente pode entender como esses fatores de risco, eles predispõem os atletas ou os praticantes de atividade? Como esses fatores podem ser gerenciados? Essa pergunta é muito boa, Bruna, te agradeço. O que acontece? Às vezes, a pessoa gosta de correr, mas ela não vê problema de correr, por exemplo, com inclinações, subida, descida, sendo que a questão osteoarticular, ela é muito envolvida e faz um esforço muito grande dentro desse contexto. Talvez até para a parte cardiovascular exija bastante, mas não seja um problema, mas para a parte osteoarticular isso é um problema. Então a gente controlando esses fatores de risco de lesão, que é fazendo uma atividade física mais no plano, evitando tantas inclinações, a gente está prevenindo um risco de lesão, um risco de tendinopatia, um risco de lesão de cartilagem, que vai atrapalhar o desenvolvimento dessa prática esportiva, no caso aí, a corrida. Mas assim como esse exemplo, existem vários. Então tem a pessoa que vai fazer musculação e ele quer um resultado muito rápido, ele vai se utilizar do esteroide anabolizante, por exemplo, que, claro, deixa a pessoa numa situação que ela parece um super-homem, mas que ele vai ter um aumento de pressão,
que ele vai ter uma série de outras alterações, um ganho de força muscular muito grande, que às vezes o tendão não é capaz de acompanhar, vai predispor ele a rupturas tendíneas, a lesões musculares. Então isso tudo são fatores de risco para a lesão que a gente tem como controlar, junto com o profissional de educação física, porque ele está reconhecendo isso ali, naquele momento, conversando com a pessoa. Então é um trabalho multidisciplinar de correção de fatores de risco, vamos dizer assim. E dentro desse cenário multidisciplinar, o profissional de educação física, ele pode identificar algumas lesões precoces, por exemplo? Ele consegue identificar isso? Então, neste momento, eu tenho dúvida, isso vai muito da questão individual. Então, quanto mais a pessoa vai em busca de conhecimento hoje, seja por internet, por artigos científicos, a pessoa consegue adquirir, vamos dizer assim, uma visão mais ampla. Mas o objetivo nosso, meu, do Rodolfo, que integramos ali um núcleo voltado para os profissionais de educação física com esse fim, é que a gente possa estabelecer isso de uma forma mais clara. Quais são essas ferramentas que a gente pode reconhecer de uma forma mais precoce uma sobrecarga ou um problema de saúde que pode eventualmente interromper aí a atividade física e que isso atrapalha aí o profissional com o seu cliente, vamos dizer assim, que acaba tendo interrompido todo um processo que é algo desagradável, vamos dizer assim. É possível sim que ele tenha conhecimento de vários sinais que indicam que a pessoa vai ter um problema. Entendi. E aí, a partir do momento que você identifica esses fatores de risco, vê que realmente o atleta está precisando, ou o praticante de atividade física está precisando de um acompanhamento, existem estratégias específicas de reabilitação? Existem, tanto do ponto de vista de um conhecimento maior, se ele não houver, porque às vezes o que acontece? O cliente vira e fala assim, olha, eu já tenho uma cirurgia no ombro, então isso tem que chamar atenção para algumas questões. Quais são as cirurgias do ombro, por exemplo, comuns para um paciente? Se é um paciente de 20 anos de idade, a maior chance é que ele tenha uma luxação do ombro. Se é um paciente de meia idade, 45, 50 anos, é uma lesão de manguito rotador. Então isso, o profissional ele já vai ter essa ideia. Mas o que aconteceu? Uma lesão de manguito. Então, para uma lesão de manguito, existe uma série de adaptações que precisam ser feitas dependendo da atividade física. Então isso é um trabalho multidisciplinar, para que ele já saiba, já acende um sinalzinho do que ele precisa evitar em certas situações. Se for o caso, até a ligação para o médico que acompanha esse paciente, mas se não for o caso, ele já tem um conhecimento, já vai ter um conhecimento de certas restrições ou de certos cuidados que precisam ser feitos com esse tipo de cliente. Entendi. E para voltar de maneira segura, né, ali a fazer a atividade física. E como esse conhecimento em traumatologia, doutor, como ele pode ser aplicado em diferentes contextos? Por exemplo, no ambiente escolar, no ambiente de uma academia, como ele é aplicado? Sensacional. O nosso desejo é que isso comece na idade mais tenra, né? Então, por exemplo, se um aluno, vamos dizer, de 4, 5 anos de idade, ele erra quanto é 2 mais 2 na aula de educação física, o professor de educação física vai olhar para ele e falar, poxa, você não sabe quanto é 2 mais 2? Mas hoje é tolerado erros posturais graves das crianças no colégio, como está pegando, como está lidando com a questão física, corporal, desenvolvimento neuropsicomotora. Isso não é um papel só do profissional de educação física, é um papel de todos no colégio. Profissional de matemática, professor de português. Então, talvez a gente precisa conclamar todos para entender que essa é a fase de aprender e automatizar o que é importante para a pessoa. Então, desde uma idade mais inicial. Então, isso começa antes, essa leitura do que precisa ser feito para que a pessoa evolua de uma forma melhor, automatizando movimentos posturais corretos, movimentos corretos, prática da atividade física no colégio, que não seja só um futebol, vôlei, basquete, que sejam práticas mais inclusivas, né? Que a pessoa que tem um sobrepeso e obesidade também possa fazer, também possa praticar, e que ele não se sinta fora dessa tomada de ação, vamos dizer assim, né? Então o que a gente deseja é que isso atue desde uma idade mais inicial, a parte de um adulto jovem, a parte de uma pessoa que é uma gestante ou de um idoso. Então, é que todos possam entender a atividade física e alguns sinais ou algumas limitações, mas que
todos possam fazer atividade física, né? Raramente a gente vai virar para uma pessoa e falar, olha, você não pode fazer atividade física nem recreativa. O que a gente tem hoje nas áreas médicas, alguém que tem problema cardiológico, que ele não pode fazer atividade física competitiva, mas uma atividade física recreativa, raramente a gente afasta todo mundo de uma atividade recreativa, porque a atividade física é movimento, e movimento é vida. Então a gente está defendendo algo essencial para a vida, que raramente a gente tem que bloquear, né? E se não há essa leitura desde cedo da importância da atividade física, a maioria dos adultos cresce sem saber, né, como é importante cuidar da saúde e tudo mais. Para a gente finalizar, doutor, quais são as perspectivas futuras e os avanços na área da traumatologia do esporte e como elas podem influenciar nessa prática da educação física? Ótima pergunta também, Bruna. O que acontece hoje, eu acredito que o maior desafio é realmente a cartilagem. Porque a cartilagem a gente recebe do papai e da mamãe, e às vezes é uma espessura de 4, 5 milímetros, e que a gente tem a vida inteira para cuidar. A gente não tem um tratamento onde, frente a um desgaste, você substitui essa cartilagem, a não ser por uma prótese ou por uma cirurgia maior que vai comprometer certos níveis de esforços durante a atividade física. Então, o que a gente mais precisa hoje, em termos de avanço, é o conhecimento de práticas que sejam cuidadosas com as pessoas para que a gente poupe essa cartilagem e a pessoa consiga chegar aos 80 anos sem ter dor para se movimentar. Então isso passa por muitas áreas, isso passa pela medicina, isso passa pela educação física, isso passa pela arquitetura e urbanismo, para que a gente possa ter situações mais favoráveis para as pessoas, independente da idade. Então um vaso sanitário baixo, ele não é interessante para uma pessoa idosa. Um sofá baixo não é interessante para um idoso. Uma casa cheia de escada para uma pessoa que tem 60, 70 anos não é adequado. Então, tudo isso tem a ver com qualidade de vida e saúde. Então, o maior desafio dentro do trauma do esporte, na minha opinião, pensando numa atividade recreativa, é que a gente possa entender o que a gente tem que fazer para fazer a atividade física, controlar a ansiedade do praticante, porque a pessoa às vezes é assim, né? Ou a pessoa não faz atividade física, ou quando ela começa a fazer atividade física, ela já quer correr uma maratona, o que não é nada saudável, vamos dizer assim, né? Não que a pessoa não possa fazer isso, pode ter essa vivência, mas eu acho que o equilíbrio é o que a gente precisa cada vez mais buscar para o ser humano, porque ou a pessoa não gosta e não quer fazer, ou a pessoa se apaixona e quer fazer um excesso, uma sobrecarga, algo que não vai ser bom para ela. Quando é esporte competitivo, aí muda, porque o esporte competitivo raramente ele é saudável. E aí a pessoa está optando por aquilo para ter um retorno, seja um retorno financeiro ou um outro retorno qualquer, sabendo que muitas vezes as práticas não são tão saudáveis. Mas mesmo assim, dentro do esporte competitivo, a gente pode ter aí, vamos dizer assim, pelo profissional de educação física, uma periodização para que a gente não seja sempre uma sobrecarga. Para que a gente controle essa sobrecarga e que essa sobrecarga ou essa exigência maior venha na competição, não em todas as fases do treinamento. Então que poupe um pouco o atleta para que ele tenha um equilíbrio também dentro daquilo que ele busca. Então isso também faz parte da traumatologia do esporte. E que não gere uma ansiedade, né, nesse resultado final, né, se for alcançado ou não. Uma preparação física e psicológica para aquela meta, para aquela situação, não que ele vai treinar sempre com uma sobrecarga, porque ele não chega aonde ele quer. Sim, com certeza. Professor, adorei o papo. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo a gente, um recado final. Sim, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo e que a gente possa pensar em saúde e atividade física sempre, né? Para quem é da área, vamos dizer assim, seja a parte médica, profissional de educação física, que a gente possa estar conectados, sempre pensando numa melhora profissional, sendo que o cliente, vamos dizer assim, é o objetivo principal. Muito obrigada, doutor Alberto, e até a próxima.